Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula de história tem como tema a região da Palestina no pós-guerra, pois nós vimos como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, o que ocasionou a Primeira Guerra Mundial, quais os grupos se formaram, como a Primeira Guerra Mundial se efetivou. Agora nós vamos conhecer o pós-guerra de uma determinada região. Região essa que tem uma importância histórica para nós compreendermos todo o contexto em que se deu aquela guerra. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Mas é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com seu material à mão e que você possa acompanhar a leitura juntamente com a professora. Ok, meus amores? E é importante, eu leio daqui e você lê daí. Então, vamos começar. A região da Palestina no pós-guerra. No início do século XX, a região da Palestina pertencia ao Império Turco-Otomano. Nesse período, esse império dominava grande parte do Oriente Médio. Após a derrota dos turcos na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passou a administrar a Palestina. Assim, líderes de povos árabes que habitavam a região, passaram a negociar com os ingleses a possibilidade de criarem um estado independente. Ou seja, os povos árabes tinham uma pretensão de se tornar independente da Inglaterra. Por quê? Porque no início do século XX, a Palestina pertencia ao Império Turco. Pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, ela passa a pertencer à Inglaterra. Aquela região da Palestina passa a pertencer à Inglaterra. E aí, os árabes que habitavam aquele local, eles tinham a pretensão de se tornar um Estado, aquela região, um Estado independente. No entanto, naquela época, um movimento promovido por judeus ganhou força, o movimento sionista, que exigiu o direito de formar um Estado para o povo judeu na região da Palestina. Um dos principais argumentos dos judeus para formar sua nação era o de que seus ancestrais habitaram a região por muito tempo, até serem expulsos pelos romanos no século II. Ou seja, a região da Palestina é habitada por árabes e judeus. Esses povos, eles buscavam a independência, ou pelo menos a divisão daquela região para que cada um tivesse o seu estado. E aí o que acontece? Há um movimento chamado sionista que exigiu o direito de formar o Estado, ou seja, os judeus exigiam o direito, justificado pelo, vamos dizer assim, o contexto histórico. Os seus ancestrais já habitaram aquela região por muito mais tempo que os árabes. Então, vamos lá. Dessa maneira, o fim do domínio turco na região incentivou os judeus a ampliarem uma tática iniciada décadas antes, a de comprar terras na Palestina, dominando cada vez mais. Entretanto, por causa de antigas rivalidades, a maioria dos árabes não aceitaram a imigração judaica para esse território. Ou seja, com o fim do domínio turco, os judeus, eles efetivaram, na verdade, uma tática de comprar o máximo de terra na Palestina e assim dominar aquela região. Mas por conta das rivalidades entre árabes e judeus, isso não foi permitido. E essas rivalidades acabou acontecendo uma tensão entre esses povos. E aí há explosão de um levante entre árabes e judeus, que aconteceu em 1936 a 1939, que foi duramente reprimido pelas tropas inglesas. Após esse episódio, os governantes ingleses e grande parte da comunidade internacional passou a defender uma partilha da Palestina, para que os dois povos pudessem conviver pacificamente na região. A ascensão dos Estados Unidos no pós-guerra. Como vimos,
quando os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra, já no final da Primeira Guerra, ele pôde, assim, por assim dizer, assessorar aqueles países que estavam debilitados e fragilizados e que tiveram as suas economias fragilizadas. Mas vamos conhecer como isso se deu. Como vimos após a final da Primeira Guerra Mundial, a economia europeia estava extremamente fragilizada. Diversas cidades do continente encontravam-se destruídas, havendo muitas dificuldades para retomar a produção industrial existente antes do conflito. Assim, tanto durante a guerra como logo após seu término, os europeus precisaram importar boa parte dos produtos que consumiam. Os Estados Unidos foram os que mais se beneficiaram dessa situação. Os europeus estão fragilizados, suas economias estão quebradas, suas cidades estão destruídas, e aí os Estados Unidos vêm, por assim dizer, entre aspas, vai auxiliar esse país a se levantar, a reconstruir as suas economias e a sua cidade. De que maneira? Com uma economia bem estruturada no início do século XX, a produção industrial dos Estados Unidos teve um importante crescimento no período pós-guerra. Além de exportar seus produtos para a Europa, os Estados Unidos se tornaram grandes credores ao emprestar dinheiro para a reconstrução dos países europeus. Ou seja, termina a guerra, esses países estão destruídos, pretendem se reconstruir e, para isso, pedem dinheiro emprestado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que está com a sua produção em alta, vende os seus produtos para a Europa e aí, vamos por assim dizer, usando um termo bem, vamos dizer, grotesco, ganha dos dois lados. Ele vende os seus produtos e empresta o dinheiro para esses países se reconstruir. O desenvolvimento econômico pelo qual os Estados Unidos passaram teve reflexo no cotidiano dos Estados Unidos. O desenvolvimento econômico refletiu naquela sociedade. Não apenas houve aumento do consumo, houve também crescimento das cidades e investimento em obras públicas, como aberturas de estradas. Vamos lá. A crise do capitalismo de 1929. O otimismo gerado pelo crescimento da produção industrial nos Estados Unidos durante o pós-guerra causou um grande aumento de investimentos em ações de empresa na Bolsa de Valores, valorizando esse mercado. Ou seja, no pós-guerra, os Estados Unidos emprestam dinheiro para países europeus, eles também vendem os seus produtos para esses países e ele cresce economicamente. A produção industrial cresce e isso gera naquele país um otimismo muito grande por conta de todos os acontecimentos ligados à economia. Há um crescimento e isso gera também na Bolsa de Valores de Nova York, onde os títulos, por assim dizer, as ações, elas estão vendidas e são valorizadas. Mas vamos conhecer como aconteceu esse crescimento e o que esse crescimento ocasionou posteriormente. Porém, o crescimento da economia dos Estados Unidos era insustentável. Por quê? Ao longo da década de 1920, o mercado interno perdeu parte da sua força com a diminuição dos salários pagos aos trabalhadores. Assim, o poder de compra da população foi reduzido, diminuindo o consumo e tornando a economia frágil. Olha só os fatores pelo qual essa economia é insustentável. Além disso, aos poucos, a produção industrial europeia foi retomada, o que diminuiu consideravelmente as importações de produtos dos Estados Unidos. Ou seja, a economia dos Estados Unidos vai iniciar o seu colapso. O mercado interno perde força, os salários dos trabalhadores é diminuído, o poder de compra também é diminuído, e aí os países europeus retomam a sua produção industrial, fazendo com que os Estados Unidos não vendam mais tanto os seus produtos nesses países, e isso gera uma crise econômica. E na Bolsa de Valores, o preço das ações que era definido com base em especulações continuou subindo, até que algumas empresas começaram a apresentar dificuldades ou falir.
tornando claro que os preços de suas ações não eram competitivos com os valores reais. Sendo assim, os investidores procuraram vender suas ações de maneira rápida, porém não havia quem as comprasse, de maneira que os preços consequentemente diminuíram drasticamente. Com isso, em outubro de 1929, o mercado de ações entrou em crise, gerando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, iniciando um período conhecido como Grande Depressão. E olha só, como se caracterizou esse período? Nesse período, houve uma grande recessão econômica, que durou até o final da década de 1930. Nos primeiros anos da crise, aproximadamente 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas, após mais de 300 mil empresas falirem e 9 mil bancos fecharem. Houve uma crise, uma recessão tão grande que você vê foi denominada Grande Depressão. E quais foram as crises dessa Grande Depressão? Repercutiu na maior parte dos países capitalistas, principalmente daqueles que dependiam do comércio com os Estados Unidos e seus empréstimos. Aqui nós temos uma atividade que nos foi proposta no nosso roteiro e essa, meus amores, foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês tenham compreendido e que possam realizar as atividades com êxito e alegria. Beijos e até a próxima!